Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre derivação implícita e para a gente entender bem esse conceito, a gente vai começar aqui com um exemplo. Nesse exemplo, a gente tem a equação x² mais y² igual a 1 e, geometricamente, essa equação representa o círculo de centro na origem e raio 1. E, nesse caso, a gente vai tentar responder essa questão que está aparecendo aqui embaixo. Para quais valores de x0 e y0, a relação que a gente tem em 1 define y como uma função de x em uma vizinhança de x0 e y0, né? Ou seja, pensando de uma forma bem mais simples, quais os pontos da circunferência, tais que existe uma vizinhança, né, desse ponto, em que a curva nessa vizinhança é o gráfico de uma função, tá? É isso que a gente vai tentar analisar no caso desse exemplo. A princípio, a gente pode pegar essa equação, fazer uma manipulação bem simples e tentar isolar a variável y. Fazendo isso, aqui a gente tem duas situações. O caso i, a gente pode ter y1 igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, com x variando entre menos 1 e 1, ou a gente pode ter também y2 igual a menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, com x também variando entre menos 1 e 1. E aí, olhando para essas expressões, a expressão em i descreve os pontos do círculo em que y é maior ou igual a 0. Então, aqui no desenho, essa partezinha que está em rosa. E a expressão em 2i descreve os pontos do círculo com y menor ou igual a 0. E aqui no desenho, né, essa partezinha que está aqui em azul. E aí, olhando separadamente cada uma dessas curvas, a gente vê, né, que elas representam gráfico de funções. Então, no caso da curva que está em rosa, é a função raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E no caso da curva ali que está em azul, é a função menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E analisando mais a fundo, né, essas expressões que a gente encontrou, a gente pode dizer o seguinte: as expressões em i e 2i, elas definem, né, de fato, y como uma função de x numa vizinhança qualquer de um determinado ponto x0, y0, mas com essa restrição aqui, y0 diferente de 0. Isso significa, então, que para o ponto x0 e y0 tá na circunferência e, ao mesmo tempo, y0 ser diferente de 0, então, a gente está nesses dois casos aqui, ó. x0, y0 diferente do ponto 1, 0 e x0, y0 diferente do ponto menos 1, 0. Bom, mas por que a gente tem que excluir esses dois pontos? Vamos tentar enxergar isso no desenho. Se a gente considerar, por exemplo, o ponto 1, 0, a gente não consegue uma vizinhança ao redor desse ponto, por menor que ela seja, a curva nessa vizinhança, ela não é gráfico de função. E a mesma ideia se aplica se a gente considerar o ponto 1, 0. Né? Olhando, por menor que seja a vizinhança desse ponto, a curva correspondente, né, nessa vizinhança, ela não representa gráfico de função. De uma forma mais geral, qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? É a gente chegar no teorema da função implícita, e esse teorema ele vai dizer para a gente condições para que uma equação da forma f de xy igual a 0 possa definir a variável y como uma função de x. E caso isso ocorra, né, a gente diz que a equação que está aqui em 2 define y implicitamente como uma função de x. Aqui a gente tem mais um exemplo. Então, nesse caso, a gente vai considerar a nossa função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. E aqui a gente já vai admitir que existe uma função y dependendo de x que satisfaz a relação f de xy igual a 0. Ou seja,
x ao quadrado mais y ao quadrado de x é igual a 1. Então, a gente está admitindo que existe uma função y, né, dependendo da variável x, que é dada implicitamente por essa equação. Ou seja, a gente não tem a cara explícita da função y de x, mas a gente sabe que ela satisfaz essa equação que está aqui e por isso que a gente diz que ela é definida implicitamente por essa equação. Bom, e aí, sabendo disso, tendo essa informação aqui, será que a gente consegue alguma informação a respeito da derivada dessa função y? Porque a gente não tem a cara explícita dela. A única coisa que a gente sabe é que ela é dada implicitamente por essa equação aqui. Será que isso é suficiente para a gente tirar alguma informação a respeito da derivada de y? Bom, vamos tentar manipular essa equação e vamos ver o que a gente consegue encontrar. Bom, então a gente tem a equação, né, x ao quadrado mais y ao quadrado de x igual a 1. A gente vai derivar essa equação dos dois lados. Bom, derivar com relação à variável x. Então, derivando a expressão que a gente tem do lado esquerdo, a gente encontra 2x mais 2y dy dx, né? Porque a gente está olhando o y como uma função de x. E derivando o que a gente tem do lado direito, é a função constante igual a 1, então a derivada é igual a 0. E aí, nessa relação que a gente encontrou aqui, supondo y diferente de 0, a gente ainda pode isolar dy dx, e aí a gente encontra que dy dx é igual a menos x sobre y. Ou seja, apenas dessa relação que a gente tem aqui, né, mesmo sem saber, sem conhecer a cara explícita da função y, a gente conseguiu aqui encontrar uma expressão para a sua derivada. Se a gente olhar bem para esse exemplo, ele está diretamente relacionado com o caso que a gente estudou no exemplo 1. No exemplo 1, a gente tinha, né, encontrado a cara explícita para y. A gente tinha até separado em duas situações, né? Que é o caso em que está aqui em i e o caso que está aqui em 2i. E aí, derivando essas expressões, né, já que nesse caso a gente tem a cara explícita de y, derivando essas expressões, a gente chega exatamente na mesma expressão que a gente obteve aqui nesse exemplo, em que a gente não conhecia explicitamente a cara da função y. Então, voltando aqui, ó, por exemplo, se a gente pegar a expressão de y que a gente tem no caso i e derivar, bom, aplicando as regras de derivação aqui, a gente encontra que y' de x é igual a menos x sobre y, né? Exatamente a mesma expressão que a gente encontrou no exemplo 2, né? Sem conhecer y explicitamente. E aí, né, de uma forma geral, né, como que fica o nosso problema? Então, supondo que a gente tem uma equação genérica, f de xy igual a 0, e supondo que essa equação define y como uma função de x, para x pertencente a algum intervalo aberto, a gente pode, né, sob algumas condições para a nossa função f, encontrar informações, né, da derivada de y com relação a x, mesmo sem conhecer y explicitamente, mas a partir dessa relação aqui. Bom, como que a gente pode ver isso? Bom, né, a gente está admitindo que essa equação define y como uma função de x. Então, a gente pode dizer que f de x, y de x, é igual a 0. Derivando essa equação dos dois lados, com respeito, né, à variável x, a gente obtém o seguinte. Bom, para derivar essa equação aqui, a gente tem que usar a regra da cadeia. Então, a derivada da expressão que está do lado esquerdo fica derivada de f com derivada parcial de f com relação a x, aplicada no ponto x, y de x, vezes a derivada da primeira coordenada com relação a x. Então, é a derivada de x com relação a x, que é igual a 1. Mais a derivada parcial de f com relação a y,
aplicada no ponto x, y de x, vezes a derivada da segunda entrada com relação a x, que é dy dx. Tudo isso igual, bom, e aí derivando a expressão que está do lado direito, a derivada é zero. Então, a gente chegou nessa expressão aqui, e aí, fazendo mais algumas manipulações, aqui, ó, nesse passo, supondo que a gente ainda tiver essa condição aqui, que a derivada parcial de f com relação a y no ponto x, y de x, né, é diferente de zero, na expressão que a gente acabou de obter, a gente consegue isolar o dy dx, e aí a gente encontra que dy dx é igual a menos a derivada parcial de f com relação a x no ponto x, y de x, sobre a derivada parcial de f com relação a y no ponto x, y de x. Então, aqui a gente encontrou, né, uma expressão para a derivada de y, da função y, sem conhecer y explicitamente, apenas sabendo que y satisfaz essa equação aqui. Tá? E esse procedimento, né, que a gente fez para encontrar dy dx é chamado de derivação implícita. Então, aqui a gente tem mais um exemplo. Nesse exemplo, a gente vai considerar a equação xy mais cosseno de xy igual a zero. E aqui a gente vai, de novo, admitir que existe uma função y, né, que depende de x, que satisfaz a equação que está aqui em 3. E sabendo disso, a gente vai tentar encontrar dy dx. A gente vai tentar usar, né, as ideias, tudo que a gente viu até agora, todas as ideias que a gente viu nos exemplos anteriores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação que está aqui em 3 e derivar ela com respeito a x, levando em conta, né, que y é uma função que depende de x. Então, aplicando aqui a derivada, a gente tem, derivando a expressão que está do lado esquerdo, a gente encontra y mais x dy dx menos y mais x dy dx vezes seno de xy igual, aí derivando o que está do lado direito, né, igual a zero. E ainda mais, para os valores de x tais que x menos x seno de xy é diferente de zero, a gente ainda consegue isolar o dy dx nessa expressão que a gente acabou de encontrar, e aí a gente chega que dy dx é igual a y seno de xy menos y sobre x menos x seno de y. E aí, de novo, né, a gente encontrou uma expressão para a derivada de y, sem conhecer y explicitamente, mas apenas sabendo que y satisfaz implicitamente a equação que está em 3.